O livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 36 em diante. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu vou achar. E eu vou esperar. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, meus irmãos, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Tome o seu assento, meus irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Meus irmãos amados, nós lemos o desfecho de um episódio bíblico do ministério do profeta Elias, e nós podemos julgar que um dos momentos, o ápice do ministério do profeta Elias, que foi esse grande desafio de Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Mas para que a gente possa compreender, meus irmãos, um pouco aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, nós precisamos compreender o contexto dessa história. Israel, reino do norte, Acabe, quando começa a reinar, se une a uma mulher casa-se com uma mulher chamada Jezabel, adoradora de Baal, e essa mulher convence Acabe, juntamente todo o povo, a adorar a Baal, a abandonar ao Senhor e começar a adorar ao Deus Baal, que, segundo a tradição deles, era o Deus da fertilidade, era o Deus da prosperidade. E Deus, quando levanta o profeta Elias, e a primeira coisa que Elias libera é uma palavra, e ele disse: olha, não choverá sobre a terra segundo a minha palavra. E aí já era Deus usando o profeta Elias para mostrar para Acabe, para todo Israel, que Baal não era Deus da fertilidade, coisa alguma. Que quem controla todas as coisas é o Senhor Deus. E aí, meus irmãos, com essa profecia, Deus cerra os céus e para de chover sobre a face da terra. E esse período de seca dura aproximadamente 3 anos e 6 meses. Elias é sustentado por um corvo durante um tempo, até que o rio Querite seca. Depois ele vai para Sarepta, onde é sustentado por uma mulher viúva. Até que chegando, meus irmãos, ao capítulo de número 18, nós vamos ver que ali Elias ele se apresenta a Acabe. Ele se apresenta a Acabe que Deus haveria de cumprir o propósito para o qual Deus havia enviado aquela seca, havia enviado o juízo com a seca para aquele povo naquela época. E aí, meus irmãos, antes de até
seguir aqui naquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, talvez, meu querido, minha querida, algumas coisas estão sucedendo na sua vida, algumas secas estão acontecendo na sua vida, e talvez a resposta está registrada nessa história bíblica. Talvez algumas coisas estão acontecendo na sua casa, acontecendo no seu trabalho, acontecendo na sua vida sentimental. E a resposta ela é muito simples. É que você, querido, ou eu, estamos deixando de adorar ao Senhor. Nós estamos deixando a adoração. Nós estamos deixando de servir ao Senhor. Nós estamos deixando os propósitos de Deus de lado. Porque nós sabemos, irmãos, e foi lido aqui essa noite acerca de Abraão. Deus chama Abraão e através de Abraão, Deus ele forma uma grande nação para que viesse adorá-lo, viesse representá-lo sobre a face da terra. Só que agora esta nação de Israel está adorando não mais a Deus, está adorando a Baal. Então Deus, por conta disso, envia uma seca para punir aquele povo, para chamar a atenção daquele povo. E aí, querido irmão, minha querida irmã, talvez Deus ele está permitindo esta provação na sua vida, Ele está permitindo essa situação difícil na sua vida, que é para chamar você a atenção. É Deus chamando você de volta para o altar, minha irmã. É Deus chamando você de volta para o altar, meu irmão. É Deus chamando você de volta ao ministério. É Deus chamando você de volta a cantar. É Deus chamando você de volta para você adorar a Ele quando você adorava antes. É Deus chamando você de volta para você voltar a evangelizar. É Deus chamando a sua atenção para você voltar a pregar a palavra como você pregava antes. É Deus te chamando a atenção, isso por amor, para que você volte, para que eu volte, para que nós voltemos. Deixa eu me incluir nessa palavra, ao altar do Senhor, os propósitos que Ele estabeleceu para mim, para a sua vida. Irmãos, e Deus Ele permite isso, não porque Ele é carrasco, não porque Ele é um Deus ruim, muito pelo contrário, é porque Ele nos ama, e Ele nos ama tanto, meus irmãos, que permite estas coisas, mas eu e você, nós precisamos compreender isso, irmãos, e entender os sinais que Deus está dando para nós, entender, meus irmãos, que essas coisas que acontecem na nossa vida, Deus Ele está no controle de tudo, está dizendo, minha filha, volta para o altar, ei meu filho, volta para o altar, ei meu filho, ei minha filha, volta para o ministério, ei meu filho, ei minha filha, volta para cumprir o chamado que eu tenho na sua vida, porque enquanto isso não acontecer, a seca vai permanecer. Eu sei que é uma palavra dura, irmãos, mas Deus nos chamando a atenção nesta noite, porque o que Deus mais requer de mim e de você é um relacionamento com Ele. Estamos no ano do milagre, o maior milagre que Deus deseja na minha vida e da sua é essa intimidade, meus irmãos, é esse relacionamento, é essa profundidade, é esse mergulho nas águas profundas, como foi lido aqui na leitura oficial. E é isso que Deus requer. E por isso, querido, querida, Deus talvez está chamando a atenção através dessa provação, através dessa situação difícil, através dessas coisas que andam acontecendo e às vezes sem explicação. Já parou para pensar que algumas coisas acontecem na nossa vida e não tem explicação? Não tinha como dar errado, o Senhor deu. Não tinha como fracassar, mas fracassou. Não tinha como ser diferente, mas foi diferente. E a resposta talvez seja essa. É que nós não estamos mais adorando a Deus como adorávamos antes. A nação de Israel estava adorando a Baal. Talvez você não está adorando outro Deus, mas talvez você está adorando o seu trabalho. Você está adorando a sua família mais do que Deus, colocando ela acima do Senhor. Talvez você está adorando a sua carreira mais do que a Deus. Talvez você está adorando as suas coisas mais do que a Deus, as suas riquezas mais do que a Deus, as suas posses mais do que a Deus. E Deus Ele está nos chamando a atenção nesta noite, dizendo, volta para a minha presença, volta para o relacionamento comigo, volta a me adorar, volta a me buscar, volta a me engrandecer, porque o meu propósito na sua vida permanece de pé. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. Deus levanta o profeta e o profeta envia aquela palavra, meus irmãos, de juízo, e instala-se então uma seca naquela terra durante 3 anos e 6 meses. E Deus então agora, irmãos, através de Elias, Deus ele vai encerrar, que passa-se o tempo, e aí, meus irmãos, Deus ele vai cumprir com o propósito que era trazer o povo de volta à adoração. E aí Elias apresenta a Acabe,
e propõe o desafio para Acabe. Primeiro ele traz uma repreensão. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se é Baal, serviu. E se é Deus, serviu. E aí Deus, meus irmãos, trazer essa pergunta para nós aqui esta noite. Até quando nós vamos cochear também entre dois pensamentos? Ou sirvo a Deus ou não sirvo? Me entrego ou não entrego? Mergulho ou não mergulho? Obreiro Luiz Carlos. E aí, meus irmãos, ele propõe para Acabe, olha, vamos para o monte, e vamos para o Monte Carmelo, e vamos oferecer 2 holocaustos. Você prepara primeiro, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Combinado? Combinado. E assim fizeram. Subiram, certamente você conhece a história. E aqueles profetas de Baal, os profetas de Acera, ou Acerá, clamaram de manhã até o meio-dia, e nada, nenhuma resposta. Nada aconteceu. Elias chega a zombar daqueles profetas. E aí até então encerra e diz, agora é a minha vez. Só que aí, meus irmãos, Elias, ele toma algumas atitudes, e antes de eu prosseguir, e antes de eu chegar aonde, meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, Elias, antes de oferecer o holocausto, antes de qualquer coisa, diz o texto bíblico que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Oh, aleluia. Irmãos, nós queremos viver um ano do milagre. E já foi dito aqui nesta noite, meus irmãos, que o milagre, ele está no altar. Como o diácono Lucas, na sua palavra, disse que aqueles homens deveriam levar aquele homem para o altar, que era o lugar do milagre. É? Mas a pergunta que fazemos nessa noite, como estão os nossos altares? Como estão os nossos altares, meus irmãos? Está erguido? Está em ordem? Ou está quebrado? Que altar é esse, pastor? Eu vou simbolizar apenas um elemento do nosso corpo, o nosso coração. Tem até o louvor, né? O meu coração é o teu altar. E aí nós sabemos, meus irmãos, que pela lei, todas as manhãs o sacerdote deveria ir lá, tirar as cinzas do altar, renovar a lenha, para que o fogo ele continuasse permanentemente sobre o altar. E Levítico, no capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E aí a pergunta que eu faço nessa noite para nós, irmãos, será que nós estamos fazendo essa manutenção do nosso coração? Ou o nosso coração deve estar com as cinzas das mágoas, com as cinzas dos ressentimentos, com as cinzas, irmão, dos sentimentos de vingança, porque alguém fez algo contra mim, fez algo que me aborreceu, que me entristeceu. Irmão, se essas cinzas estiverem no meu coração, no altar do meu coração, não tem como o fogo de Deus ser aceso, e como o fogo de Deus não tem como queimar, não tem como ter realização de milagres. Então, nesta noite, eu quero dar um conselho da palavra de Deus para a sua vida. Limpa o seu altar nesta noite, limpa o altar do seu coração nesta noite, libera esse perdão que talvez está travado, ou peça esse perdão que você tem tanta dificuldade de pedir, porque Deus, ele quer fazer que o seu 2002 seja verdadeiramente o ano do milagre. Irmãos amados, mas como eu disse aqui anteriormente, mas o maior milagre que Deus quer realizar no nosso ano de 2022 é a sua presença sobre as nossas vidas, é o fogo do seu altar queimando no nosso coração. Irmãos, é a presença dele, aleluia, na nossa vida a todo instante. Mas para que isso aconteça, o nosso altar tem que estar consertado, tem que estar em ordem. Não tem como estiver quebrado, estiver desorganizado, não tem como. E aí Elias repara o altar, coloca a lenha, como era o costume, pega o cordeiro, deita sobre o altar e faz uma coisa inusitada, meu amigo obreiro Maico. Ele pede para encher 12 cântaros de água, por 3 vezes, 4 cântaros cada. Eu tinha um cálculo, meus irmãos, uma vez eu ministrando essa palavra, de quantos litros de água foram derramados sobre aquele altar. Mas foi uma quantidade bem expressiva. Nos dias atuais, irmãos, se fizéssemos isso, era tranquilo, né? Tinha a torneira, a SEDAI, agora parece que mudou o nome, né? Águas do Rio, não sei.
e aí sai a água lá, está tudo certo. Mas pensa comigo, irmãos, 3 anos e 6 meses sem chover. 3 anos e 6 meses sem cair sequer uma gota de chuva. Água, naquela época, era vendida a preço de ouro. Era algo muito valioso. Só que Elias, de uma forma, meus irmãos, tão gloriosa, e demonstrando uma confiança tão grande em Deus. Eu fico imaginando, o texto bíblico não diz isso, mas talvez alguém falou assim: Elias, você ficou doido? Você sabe quanto custa um cântaro de água? Você sabe quanto está custando um cântaro de água você derramar sobre o altar? E talvez ele respondeu assim: não sei, mas eu vou oferecer ao meu Deus. Eu vou oferecer ao Senhor. Oh, aleluia. Irmãos amados, e nesse ano de 2022 que Deus quer estar preparando um ano do milagre para mim e para a sua vida. Mas, irmãos queridos, a pergunta, o propósito que nós temos que ter no nosso coração: o que estaremos dispostos a oferecer no altar do Senhor? O que de precioso nós estamos dispostos a oferecer no altar do Senhor? Ele está oferecendo água que era algo valioso. Mas, irmãos, o que nós precisamos oferecer no altar do Senhor para que Deus, meus irmãos, verdadeiramente olhe para nós e se agrade da nossa atitude, se agrade, meus irmãos, daquilo que nós estamos oferecendo a Ele, porque é esse tipo de relacionamento que Deus requer de mim, que Deus quer de você, um relacionamento sem reservas, um relacionamento sem limites, a ponto, meus irmãos, de oferecermos aquilo que temos de mais de valor no altar do Senhor, para termos uma intimidade com Ele, para termos um relacionamento com Ele, e irmãos, em consequência disso, desfrutarmos da plenitude da sua bênção. Lembra de Abraão no capítulo 22 de Gênesis? Abraão pega o teu único filho, Isaque, e oferece em holocausto ao Senhor. E Deus deixou isso muito claro para Abraão. Talvez Abraão podia dar um desperto, né? Igual um bom carioca, desperto. E eu vou pegar Ismael. Deus deixou que não é Ismael não. Isaque. E oferece em holocausto para mim. Você conhece a história. Antes de Abraão tirar a vida do seu filho naquele holocausto, Deus brada do céu: Abraão, não faças, porque agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você está disposto a se entregar a mim sem reserva. O amor que você tem por mim é maior do que o amor que você tem pelo seu único filho que você gerou na velhice. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos amados, e é esse sentimento que Deus quer, meus irmãos, de nós, esta entrega, aliás, que Deus quer, meus irmãos, de mim, de você, para que, aleluia, esse ano de 2022 seja um ano de milagre. Deus, Ele requer de mim, de você, uma entrega sem reservas diante do seu altar. Aleluia. E aí, meus irmãos, Elias clama, e Elias faz uma oração muito simples, nós lemos o texto. Responde, Senhor, responde. E diz o texto bíblico que caiu o fogo do céu e lambeu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e lambeu a água que estava no rego. E o versículo 39 diz: que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, quando nós observamos esse texto, chegamos nesse versículo 39, e se não observarmos o contexto, podemos cometer o erro, a falha, de achar que tá bom, está concluído. Fechou. Né? Qual era o propósito de Deus? O povo voltar à adoração. Não é? E isso estava acontecendo. O povo estava dizendo: só o Senhor é Deus. Não é mais Baal, é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas olha o que diz o versículo 40. Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali
os matou. Irmãos, se Elias deixasse vivos aqueles profetas, sabe o que aconteceria? Eles iriam trazer ensinamentos totalmente deturpados ou baseados na doutrina de Baal para aquele povo, e o povo provavelmente voltaria à adoração a Baal. E aí Deus, no Monte Carmelo, Deus estava exterminando de uma vez por todas esse problema. Mandando não só fogo do céu, mas incentivando Elias para assim, pega os profetas de Baal, os profetas de Acera, e que nenhum deles escape, mata todos eles. E nós precisamos matar esses profetas nas nossas vidas também. Talvez você aceitou a Jesus, você se entregou ao Senhor. E se você não fez isso, hoje é a noite propícia para você tomar essa decisão. Mas a maioria de nós que aqui estamos, aceitamos a Jesus. Já reconhecemos que o Senhor é Deus. Já reconhecemos que o Senhor, Ele é Deus. Mas existem alguns profetas de Baal que nós estamos mantendo vivos nas nossas vidas, que aí, meus irmãos, no transcorrer, no caminhar da nossa vida, no nosso proceder, na nossa jornada, vai nos aconselhar a voltar tudo novamente às velhas práticas do mundo. E aí nós precisamos matar. Qual profeta de Baal você precisa matar? Qual é o profeta de Baal que eu preciso matar? Eu sei, você sabe. Qual é aquele pecadinho de estimação que nós carregamos e não queremos largar de coisa alguma? É um profeta de Baal. Que você precisa matar, meu irmão. E essa noite é a noite propícia para você fazer isso. Você matar esse profeta de uma vez por todas, que fica soprando no seu ouvido, para você não servir mais ao Senhor, para você deixar de caminhar, soprando às vezes no seu ouvido, para você largar a sua esposa, largar o seu marido, para você não servir mais o Senhor, para você não orar mais. Hoje à noite você matar este profeta, que talvez está, aleluia, ecoando no seu ouvido, insistindo para que você não se firme na presença do Senhor. Ei, meu querido, Deus quer que você viva neste ano de 2022 e 2023 e 2024 e até o arrebatamento da igreja, a plenitude da sua bênção. Mas você, meu irmão, precisa matar este profeta que está te aconselhando, que está te influenciando, que está te arrancando às vezes da presença de Deus, está tirando a sua comunhão. Mata esse profeta nesta noite, em nome de Jesus. E como é que eu mato, pastor? Está lá no texto. Mataram os profetas ao fio da espada. Eu não conheço nenhuma outra espada mais eficaz que essa, como Hebreus diz. Mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir, pensamentos e as intenções do coração. Ei, meu irmão, mergulhe nesta palavra, medita nesta palavra, e você vai matar, aleluia, esse profeta de Baal, que insiste, aleluia, em influenciar você a fazer aquilo que Deus não se agrada. Irmãos, a campanha profetizando 2022, o ano do milagre, e a profecia que você deve ouvir é a profecia bíblica, é a profecia da palavra de Deus, é a profecia que vai te levar a uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Por isso você e eu, nós precisamos matar esses profetas de Baal, para que eles nunca mais voltem a nos influenciar. Aleluia, glória a Deus. Meu Jesus. Vamos lá. E aí, depois disso, disse Elias a Acabe: sobe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer, e Elias sobe ao cume do Carmelo, ou seja, um lugar à ponta, né? Ao cume, né? Ao limite do Monte Carmelo. Inclinou-se por terra, meteu seus rostos entre os seus joelhos. Irmãos, interessante
que Elias já havia ouvido, meu amigo pastor Zé Carlos, o ruído de uma abundante chuva. Nós olhando assim, talvez não necessitaria de Elias orar mais, porque essa atitude, essa posição física que a Bíblia relata, era uma posição de oração, né? Dobrar os joelhos, meter o seu rosto entre os seus joelhos. E aqui está um dos principais segredos para um 2022 vitorioso. Não abra mão da oração. Nós, irmãos, provavelmente estamos ouvindo essas quintas-feiras, nós lá na congregação, às quartas, profecias da palavra de Deus acerca desse ano de 2022. Provavelmente você, como Elias, você já está escutando um ruído de uma abundante chuva. Certamente você e eu, nós estamos numa expectativa extraordinária que Deus vai fazer coisas gloriosas na nossa vida. Nós estamos numa expectativa tremenda que Deus fará coisas gloriosas em nós e através de nós. Mas, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não abra mão da oração. Não abra mão da oração, de buscar ao Senhor. Talvez Elias, irmão, depois do ápice, fogo caiu do céu, lambeu a água, aquela apoteose, aquele milagre extraordinário que aconteceu no Monte Carmelo. Ele escuta um ruído de uma abundante chuva. Talvez Elias poderia naquele momento, sabe de um, eu vou sentar e tomar café. Eu vou ficar agora tranquilo. Não, ele foi, meus irmãos, dobrou os seus joelhos, oh aleluia, e foi orar. Meu irmão, não abra mão da oração. Deus, Ele está preparando uma abundante chuva sobre a sua vida. Mas o adversário, diz Tiago, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. E ele não vai descansar. E ele não vai parar. E ele não vai desistir. A nossa irmã diaconisa Lília falou aqui, meus irmãos, durante a ministração no Ministério de Louvor, que quando Neemias colocou no seu coração a edificar os muros de Jerusalém, os inimigos logo se levantaram. Não se engane, o adversário ele vai se levantar, o adversário ele vai tentar fazer você parar, ele vai tentar colocar desânimo em você, ele vai tentar fazer de todas as formas que você pare, que você desiste. Irmãos amados, e como é que nós vencemos isso? De joelhos dobrados, clamando o Senhor, buscando a face do Senhor, não abrindo mão em momento nenhum da oração, porque a oração ela te aproxima de Deus, a oração ela te reveste, a oração ela te fortalece, a oração, meus irmãos amados, ela atrai a presença de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, não abra mão da oração. Ore. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, há um conselho bíblico extraordinário para mim e para você. Orai sem cessar. Todo o tempo. E aí, meus irmãos, Elias fala para o seu moço, olha, sobe e olha para a banda do mar. E aquele moço olhou e disse para Elias, não há nada. Aleluia. Elias já tinha escutado o ruído de uma grande chuva. Deus estava nesse momento, meus irmãos, mudando a situação. Aquela seca ia chegar ao fim naquele dia. Só que o moço sobe e olha uma vez só e volta trazendo um relatório para Elias dizendo, não tem nada. Olha a ordem de Elias, volta lá 7 vezes. Sabe o que isso aqui que eu aprendo com isso, irmãos? Perseverança. Talvez você vá olhar, não está acontecendo nada, pastor. Primeira quinta-feira aconteceu nada. Segunda quinta, não aconteceu nada. Terceira, não aconteceu nada. Mês de janeiro passou, de hoje é dia 27 já, não aconteceu, não estou vendo nada. Oh, aleluia. Continue perseverando. E você vai ver a abundante chuva que Deus vai derramar sobre a sua vida.
E você, meus irmãos, vai ver, aleluia, o que Deus ele vai fazer, o que Deus ele vai realizar, os milagres extraordinários que acontecerão na sua vida. Oh, aleluia. Irmãos amados, como o diácono Lucas falou a respeito aqui das comportas do céu, irmãos, é essa chuva que Deus ele vai derramar sobre a sua casa, é essa chuva que Deus vai derramar sobre a sua família, é essa chuva que Deus vai derramar sobre o seu ministério, é essa chuva que Deus vai derramar, aleluia, lá, meus irmãos, no seu trabalho, é essa chuva que Deus vai derramar sobre a sua vida espiritual, é essa chuva que Deus vai derramar sobre a sua vida emocional, irmãos amados, e não é uma chuva apenas para te molhar, não, vai ser uma chuva para poder transformar um ambiente aonde havia sequidão, agora, meus irmãos, florescerá, aonde, meus irmãos, havia seca, agora vai dar fruto, aonde as pessoas olhavam e diziam, não vai acontecer nada, não vai dar em nada, as pessoas verão que Deus ele vai fazer na sua vida, porque há uma abundante chuva da parte de Deus vindo na sua direção. Talvez você está olhando, aleluia, está vendo como aquele moço, somente uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é muito pequeno, pastor, é muito pequenininho, aleluia, parece que não vai ser nada, aos olhos naturais é pequeno, ô irmãos amados, mas isso que é pequeno agora, Deus ele vai transformar e virar algo grande sobre a sua vida. E eu quero nessa noite profetizar, estamos numa noite de profetizando 2022, e eu quero profetizar que em 2022 Deus derramará uma abundante chuva sobre a sua vida, Deus derramará uma abundante chuva na sua casa. 2022 Deus ele vai derramar uma chuva extraordinária sobre você, para a glória do nome dele. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Aquela abundante chuva estava encerrando todo aquele processo de sequidão na história de Israel. 3 anos e 6 meses aproximadamente. E eu não sei, minha irmã, meu irmão, há quanto tempo você está aguardando ou você está enfrentando o tempo de sequidão. Mas no nome de Jesus, se eu fosse você, eu recebia, que eu quero receber também. Será que pode, pastor Zé Carlos, profetizar para a gente mesmo? Pode, né? É igual Davi, né? Aleluia. 2022. 2022 será um ano diferente para a sua vida, minha irmã. Será um ano diferente para a sua vida, meu irmão. Deus vai pôr fim a esse tempo de sequidão. Deus vai pôr fim a esse tempo de seca. Haverá uma abundante chuva. Haverá uma abundante chuva. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar a sua família. Deus vai restaurar o seu ministério. Irmãos, provavelmente plantações inteiras foram devastadas pela seca daquele período de 3 anos e 6 meses em Israel. Mas quando a chuva desceu, aquela mesma terra voltou a produzir frutos. Isso vai acontecer também na sua vida, meu irmão. Isso também vai acontecer na sua vida, minha irmã. Aleluia, você vai voltar a produzir frutos. Você vai voltar a ter a alegria de servir a Deus, de trabalhar para o Senhor. Oh, glória a Deus. Haverá um tempo novo, um tempo de excelência para a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Tome posse desta palavra. Tome posse desta palavra. 2022 será diferente. Aleluia, a diferença será para melhor. A diferença será mais excelente para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta noite. Só que antes de orar, eu quero perguntar se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida para Cristo. E esta é a oportunidade que o Senhor está te dando, meu irmão, minha irmã, de você se entregar ao Senhor. Ou você, meu amado, que por alguma razão você se afastou dos caminhos do Senhor. E por conta desse afastamento, algumas coisas
vieram acontecendo, como isso aconteceu com a nação de Israel, um tempo de sequidão. Mas observe, o que pôs fim ao tempo da sequidão foi Israel voltar à adoração ao Senhor. E você precisa fazer isso nesta noite. Você precisa se entregar a Ele, ou voltar para os caminhos dEle. Esse é o primeiro e o mais importante passo que você precisa dar para que verdadeiramente seu 2022 seja diferente. Aonde você está, é só você levantar uma de suas mãos. Os nossos mãos da entregação vai te alcançar, vai te auxiliar. E eu quero orar por você nesta noite. Você pode pôr um fim a este momento. E é muito simples. É só você se entregar a Ele e dizer: eu reconheço, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o Salvador da minha vida, é o Senhor e Salvador da minha vida. Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão? Há alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, quer tomar hoje? Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando, de você se render a Ele, de você se entregar a Ele. E Deus, Ele derramará chuvas torrenciais sobre a sua vida. Se não há, nós vamos orar. Nós vamos orar neste momento, amados. Nós estamos na campanha Profetizando 2022. Lá no Engenho da Rainha, eu digo para os irmãos, fique à vontade. Você que quer receber um milagre da parte de Deus, se você quiser vir ao altar, venha. Ou você quiser, onde você está, Deus ele vai te alcançar. Mas clame ao Senhor pelo seu milagre nesta oração. Você sabe qual é o milagre que você precisa. Você sabe qual é o milagre que Deus precisa realizar, que Deus quer realizar na sua vida. Feche seus olhos nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Estamos, ó Deus querido, na quarta volta desta campanha, Senhor, profetizando 2022. O ano do milagre. Senhor Deus, e certamente teus filhos, ou ao Deus amado, alguns dos teus filhos necessitam, Senhor, que um milagre extraordinário da tua parte aconteça nas suas vidas. Ó Deus, e nós te clamamos nesta noite, Senhor, para que este milagre aconteça para a glória do teu nome. Ó Deus, nós te clamamos nesta noite, Senhor, ó Pai amado, para que o Senhor realize este milagre, Pai amado, para que o Senhor faça, Senhor Deus, que 2022 seja um ano extraordinário, um ano verdadeiramente de milagres na vida do meu irmão, da minha irmã, para a glória do teu nome. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, meu Deus, que haja testemunho neste altar, ó Deus, de milagres que teus filhos receberão. Que haja, Senhor Deus, testemunhos daquilo, Senhor Deus, que o Senhor realizará, ó Pai, ó Deus, na família, nos lares aqui representados, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus eu te peço, assim como o Senhor derramou sobre a nação de Israel naquela época, ó Deus amado, que esta chuva, ó Deus amado, seja derramada, Senhor, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, ó Deus amado, ó Deus querido, para louvor do teu nome, ó Pai. Assim nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé.